Então, pessoal, voltando aqui, acabei pausando o vídeo e vou ter que fazer um vídeo novo para exemplificar para vocês. Das misturas homogêneas, então, se eu pego, por exemplo, a água, a água de torneira, né? A água de garrafinha, a água da bambona, como você preferir, e eu pego o álcool de cozinha normal ali, na fase líquida, né, quando ele está diluído, e eu misturo esses componentes, eles vão ficar na proporção homogênea, tá? Vai ter uma fase só, porque eu não vou conseguir diferenciar esses componentes. Eu não consigo diferenciar nem com auxílio microscópico. Então, se você olhar aqui, eu acho que dá para ver bem. Eu coloquei álcool junto com água e você não consegue diferenciar. Ele fica uma mistura toda homogênea. Ele fica igual em toda fase dessa mistura. Ele não tem nenhuma proporção diferenciada entre eles, tá? Da mesma forma, se eu pegar a mesma água, o mesmo copo de água e pegar açúcar ou um outro soluto, ou algum componente, ou suco, ou sal, eu vou pegar, vou adicionar esse açúcar aqui na água, só que eu vou ter que fazer uma ação para diluir ele dentro desse componente. Ele vai se diluir de tal forma que eu também não vou conseguir diferenciar essa fase do meio, tá? Então você tem isso como mistura homogênea. Aqui eu consigo separar ele de dessa forma, né? Só fazendo uma evaporação da água vai me sobrar o açúcar ali no meio de novo. Já no álcool, se eu fizer uma evaporação na mistura do álcool e a água, eu não vou ter esse mesmo conteúdo, tá? De volta, porque os dois vão evaporar no meio. Então a água e o açúcar também, ele se dissolve por completo e forma uma mistura homogênea. No fundo aqui, às vezes ocorre de ficar aqueles granulos no fundo, né? Aquilo ali é chamado de corpo de fundo, que é quando eu coloquei uma quantidade muito grande, no caso de açúcar aqui, ou de sal, ou de suco, e ele não foi totalmente dissolvido nessa substância, tá? Então ele fez uma mistura homogênea com corpo de fundo, que é o resíduo que não conseguiu se diluir por completo e no soluto, tá? No meu solvente, tá? O meu solvente é a água, o meu soluto é o açúcar, ou o sal, ou o suco. Aí dentro dessa característica eu tenho a mistura heterogênea, que são as misturas que apresentam de mais de uma fase. Então aqui eu coloquei mel, água e óleo de cozinha, tá? Eu acho que dá para ver bem ali, ó, ele formou 3 fases distintas e isso ocorre devido à densidade, tá, pessoal? O mel é mais denso que a água e que o óleo, então ele vai se colocar no fundo. A água é mais densa que o óleo e menos densa que o mel, ele vai se colocar no meio. E o óleo, que é menos denso que a água e que o mel, ele vai se colocar acima, tá? Isso, pessoal, eu posso tentar misturar esses componentes, tá? Eu vou conseguir uma certa mistura deles, eles vão se misturar de certa forma, só que são componentes o quê? Como eles formaram 3 fases distintas, eles vão se separar. Por isso que eu tenho a formação eu tenho uma formação de uma mistura meio esbranquiçada, né? E se eu deixar essa mistura parada, ele vai decantar. A decantação é a separação dessas misturas novamente, e ele vai voltar aquelas 3 fases iniciais, tá? Que são o mel, a água e o óleo. Isso vai ocorrer se você colocar água e óleo, tá? Também vai ocorrer dessa forma, e ele vai por decantação, né, por diferença de densidade, ele vai se alocar da mesma forma inicial com o passar do tempo, certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Deixa eu só arrumar aqui de novo.
Espero que tenham entendido. Eu coloquei uma atividade lá no Positivo On, certo, gurizada? Da página 6 e 7. Eu quero que vocês façam essa atividade. Tirem fotos, registrem ela e postem lá no Positivo On, tá? Que a gente já começa com a parte das nossas atividades para que a gente consiga ver se vocês estão compreendendo bem o conteúdo e estão entendendo, certo, meus queridos, tá? Fiquem bem, um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.